Hoje nós finalizamos essa série de mensagens, Novas Preces para Novos Dias. A gente vem falando ao longo dessas semanas do mês de janeiro a respeito de desejos, de orações que nós fazemos antes da virada ou depois da virada, nos primeiros dias do ano, onde nós queremos que coisas aconteçam em nossa história nesse novo ano que se inicia. E uma coisa que é verdade, que nós temos conversado, é que nós temos vários desejos. Você tem uma lista de desejos para o ano de 2025. Porém, alguns desses desejos prostram você diante de Deus. Algumas preces que você faz, elas fazem com que vocês ajoelhem diante de Deus, para pedir, para rogar, para clamar, para gritar diante de Deus por intervenção. Existem orações especiais que eu e você podemos fazer. Orações que talvez você fez em algum momento da sua vida, onde você estava esperando, lutando por algo, esperando algo, uma intervenção de Deus, em alguma área específica, em virtude de uma enfermidade, em virtude do luto, de uma questão de escassez financeira. Fato é que nós gostamos de orar, pedindo para Deus nos abençoar, pedindo para Deus cuidar de nós. E obviamente não tem nada de errado em você orar pedindo para Deus abençoar você. A questão o ponto para nós pensarmos aqui nesse início de conversa o que é ser abençoado? O que é receber de Deus uma bênção? A nossa visão, ela está tão embaraçada em função da nossa cultura, que entende que bênção é você, de repente, trocar de carro, você comprar uma casa nova, você ser promovido no ambiente de trabalho, somente coisas boas à luz da cultura acontecerem com você, é isso ser abençoado. Só que nós temos que nos lembrar que bênção à luz da palavra de Deus tem a ver com outra coisa. Tem a ver com nós fazermos parte do que Deus está fazendo na história, em meio a dias bons de festa e de celebração, e em meio a dias difíceis de enfermidade e de luto. Você pode experimentar as bênçãos de Deus em qualquer dia, em qualquer temporada e estação da sua história. Para começar a nossa conversa, eu quero mostrar para vocês aqui uma fala do teólogo Dallas Willard, onde ele fala a respeito do objetivo da oração. Olha o que ele diz: o objetivo da oração não é conseguir o que queremos. Preste atenção nisso. O objetivo da oração não é conseguir o que queremos, mas nos alinhar com o que Deus está fazendo no mundo. O objetivo da oração não é pura e simplesmente dar a você aquilo que você quer. É claro que você vai pedir o que você quer, porque na sua perspectiva, você está pedindo o melhor possível, ok? Mas o objetivo da oração é alinhar você, a sua mente, o seu coração ao que Deus está fazendo no mundo. Agora, vamos tentar voltar um pouquinho. Se você fez uma lista de desejos para 2025, se você orou ali na virada, se nos primeiros dias você sentou com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, e vocês bateram um papinho sobre objetivos, sobre planejamento para 2025. Eu pergunto para você, esses objetivos, este planejamento, essas orações e expectativas, quando você olha para elas falam sobre você, falam sobre quem você é, sobre sua família, pura e simplesmente, ou tem a ver com outras pessoas? Tem a ver com você? Tem a ver com você ficar mais rico? Tem a ver com você crescer profissionalmente? Tem a ver com você ter sucesso? Ou tem a ver com o seu vizinho conhecer a Jesus? Ou tem a ver com os seus familiares que estão indo de mal a pior em seus casamentos, passarem a ter um novo fôlego, porque vão receber bênçãos a partir da sua vida? Geralmente, nossas reflexões, nossos planejamentos de início de ano, tem mais a ver com a gente, não é verdade? Tem mais a ver com a gente. Tem mais a ver com o que eu posso fazer e tem mais a ver com o que eu posso desfrutar também. Mas o objetivo da oração não é conseguir o que queremos, é nos alinhar com o que Deus está fazendo no mundo.
E nesse sentido eu faço uma pergunta para você. Você gostaria de ser instrumento nas mãos de Deus para fazer o bem na vida de seus amigos e familiares? Talvez você pense assim, bom, mas na minha vida tem tanta coisa para resolver, antes de eu tentar ajudar amigos e familiares, mas eu quero convidar você a pensar no seguinte, dentro da perspectiva bíblica, é assim que funciona. Você não abençoa uma pessoa porque você está pronto ou pronta. Você abençoa uma pessoa porque foi para isso que Deus criou você. Você foi chamado, criado por Deus para ser bênção na vida de outras pessoas, estando você pronto ou não. Você gostaria de ser instrumento nas mãos de Deus para fazer o bem na vida de seus amigos e familiares? Se você disser para mim que, eu até acho legal, mas assim, eu quero cuidar da minha vida, Carlos. Assim, meus amigos, familiares, cada um cuida de si, eu não quero me envolver com a vida de ninguém e tal. Se você ainda está nesse tipo de pensamento, eu convido você a acessar o YouTube e a mensagem da semana passada, que a gente falou aqui sobre sermos moldados por Deus, sobre orarmos pedindo para que Deus nos molde com a história que Ele conta a nosso respeito, e não com a história que a cultura conta a nosso respeito. A cultura diz a seu respeito que é você que manda em você. A cultura diz a seu respeito que você tem que construir, tem que fazer por onde, tem que chegar lá, e não deve satisfação para ninguém. Para ninguém. É a cultura que diz isso a seu respeito, não é Deus. Deus nos convida a uma vida comunitária, onde eu presto contas para vocês, onde vocês prestam contas para mim, onde eu auxilio vocês, onde vocês me auxiliam, e nós caminhamos juntos, para a glória de Deus e para o bem de outras pessoas. Se você gostaria de ser bênção para seus amigos, familiares, a partir da sua história, a partir das suas lutas, a partir das dificuldades e das coisas boas que você tem, essa é exatamente a ideia dessa comunidade. O Ático é uma igreja que existe desde 5 de março, oficialmente com cultos públicos, desde 5 de março de 2023. E a nossa declaração de missão é essa. Nós queremos, primeiro, ser moldados por Deus, moldados pela história que Ele conta a nosso respeito, pela cosmovisão exposta na sabedoria bíblica. Nós queremos fazer isso juntos, comunitariamente. E nós queremos fazer isso para o bem de Curitiba. Nós queremos fazer isso para o bem dos ambientes onde estamos inseridos. Sim, para o bem dos nossos amigos e familiares. Por que que isso é tão importante, gente? Porque isso é o sinalizador de que você é abençoado. Quando você é próspero financeira, emocional, espiritualmente, e você guarda, você retesa isso em você, à luz da Bíblia, você não é uma pessoa abençoada. À luz da Bíblia, eu ser abençoado, você ser abençoado, significa que você talvez nem tenha tantos recursos assim, mas eles passam por você e atingem outras pessoas. Nós queremos ser moldados por Deus, juntos, para o bem de Curitiba. Hoje eu quero convidar você a fazer essa oração comigo. Deus, usa a minha vida. Deus, usa a minha vida para abençoar. Meus irmãos, eu oro e sonho diariamente com essa comunidade cristã crescendo, mas não em número. Não necessariamente nós temos um problema aqui porque a igreja está lotada. Para mim esse nunca foi o ponto. O meu desafio em oração diante de Deus é que essa igreja ela cresça sim em maturidade, para que nós possamos entender que esse espaço, que nossas vidas não são sobre nós, são sobre Jesus e o que Ele está fazendo na história. Eu tenho dons, eu tenho ferramentas, você tem outros dons, outras ferramentas, juntos nós temos uma complexidade de dons e ferramentas, que podem ser usados para o bem da nossa cidade, para o bem do bairro onde estamos inseridos, para o bem das pessoas que nós amamos e que ainda não conhecem a Jesus. Eu quero convidar você a fazer essa oração atípica, nessa manhã. Atípica? Sim, atípica. Porque
É muito fácil eu orar: Deus, abençoa minha família, derrama chuvas de bênçãos na minha casa, que não falte nada, que meus filhos não fiquem doentes, que tudo em minha casa vá de vento em popa. É muito fácil nós fazermos esse tipo de oração. Agora, eu convido você neste momento a sair da sua zona de conforto e orar: Deus, usa a minha vida, usa a nossa comunidade, usa a nossa história. Para começar a nossa conversa à luz desse tema, quero mostrar para vocês uma citação deste escritor, palestrante, Simon Sinek. Ele tem um livro bacana, interessante, intitulado Comece pelo Porquê. E nesse livro ele fala algo que é interessante a respeito de como nós podemos ser usados para influenciar outras pessoas. Ele diz: existem apenas duas maneiras de influenciar o comportamento humano. Você pode manipulá-lo ou inspirá-lo. Você pode manipular com força, com coação, alguém a fazer ou deixar de fazer algo, ou você pode inspirar essa pessoa para que ela faça algo, para que ela caminhe em determinada direção, para que ela se alie a você, ou para que ela deixe de fazer algo. Definitivamente, nós como discípulos de Jesus, não queremos a primeira opção, certo? Nós não queremos manipular ninguém, nem emocionalmente. Não quero aqui falar de uma maneira que a pessoa que estiver sentada aqui nessa comunidade, ela diga: meu Deus, minhas emoções foram tocadas, a hora que o pastor falou, arrepiou meu braço, eu fiquei assim pensando, eu acho que era Deus. Nós não queremos manipular você com emocionalismos ou com argumentos de manipulação. Nós queremos inspirar. Eu quero convidar você a pensar em como você pode inspirar seus amigos e familiares a viverem vidas afetadas pelos valores do reino de Deus. Gente, nossos amigos, nossos familiares, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, eles têm vivido o inferno na terra. Aqueles que não têm a Jesus. Uma vida de desesperança. Uma vida onde que a esperança está em conseguir uma receita do médico para tomar um medicamento controlado, para que acalme, para que estabilize as emoções dessas pessoas. Pessoas que procuram nas drogas, pessoas que procuram nas compras, no consumismo, sentido para as suas vidas, porque não tem. Você tem sentido para a sua vida. Jesus encontrou você. Jesus fez morada no seu coração. Eu quero convidar você nessa manhã para que juntos nós saiamos daqui animados a inspirar. Ah, mas eu não sou perfeito, Carlos, eu não sei nem falar direito. Todos nós somos imperfeitos. Nós somos falhos. A sabedoria bíblica diz para nós isso. Não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia que diz que eu e você somos pecadores. Eu quero convidar você a olhar comigo para uma história. Para uma história muito, muito forte. Relatada num livro lá no Antigo Testamento, o profeta Isaías. Conta para a gente lá no capítulo 6, a partir do verso 1. Essa história fala para a gente a respeito de coisas importantes que nós precisamos aprender hoje, para que possamos inspirar nossos amigos e familiares. A palavra de Deus, Isaías capítulo 6, na Nova Versão Internacional, diz o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Acima deles estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram,
e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida, e o seu pecado perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me. Aqui estou, envia-me. Esse texto, gente, se você prestou atenção nele, é uma visão ali muito diferente que Isaías teve. É difícil até da minha imaginação, da sua imaginação, tentar acompanhar o relato aqui de Isaías, não é verdade? Se você conhece esse texto um pouquinho, você sabe que ele está um pouquinho, ou muito distante da nossa realidade, porque ele está querendo expressar exatamente isso. Isaías teve uma visão que não tem nada a ver com o que a gente está acostumado a ver. Eu quero destacar algumas coisas aqui com vocês. Se você quer ser usado por Deus para abençoar o seu casamento, para ser sal e luz na vida, no ambiente do seu casamento, de repente porque o seu cônjuge não é discípulo ou discípula de Jesus. Talvez você quer, neste ano, influenciar de forma muito positiva a vida dos seus filhos, que estão numa idade importante, na adolescência, de repente, você quer ser útil, ser bênção na vida deles. Talvez você quer ser bênção na vida de algum amigo, amigo de infância, companheiro de churrasco, e que anda longe dos caminhos de Jesus. Talvez você queira ser bênção na vida de algum companheiro de profissão que trabalha junto com você ou perto de você. Se você quer ser bênção na vida das pessoas que cercam você, dos seus amigos e familiares, primeiro, reconheça a grandeza de Deus. Reconheça a grandeza de Deus. Olha o que esse texto diz para a gente. Vamos voltar ali e destacar algumas coisas. Primeiro, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um trono alto e exaltado. Essa palavra aqui no hebraico, para alto e para exaltado, elas são duas palavras diferentes, mas são sinônimas, para dizer alto e alto. Isaías está com dificuldade de expressar o que ele viu, mas ele viu o Senhor, Yahvé, assentado em um trono alto e exaltado, que significa a mesma coisa, alto e alto, que não tem semelhança com nenhum outro trono que esse mundo já viu ou verá. Ele está dizendo isso após ser relatado sobre a morte do rei Uzias. Gente, o rei Uzias, ele reinou por 52 anos. E ele morre em aproximadamente 740 a.C. E quando isso acontece, há o fim de uma era muito próspera. O reinado de Uzias foi muito próspero, porém, ele não andou até o fim nos caminhos do Senhor. E ele tomou algumas atitudes que foram em desacordo, estavam em desacordo com a palavra, com a vontade de Deus. E quando o rei Uzias morre, o exemplo para o povo de um rei bom, de um rei de sucesso, de um rei forte, morreu junto. E o que Isaías está dizendo é, olha, o rei Uzias, ele podia até ser forte, mas eu vou mostrar para vocês, eu vou relatar para vocês agora uma visão que eu tive de alguém que não está apenas num trono bonito, de alguém que não está apenas num trono que é alto. Eu vou relatar para vocês de um rei que eu vi que está em um alto e elevado, alto e sublime, alto e muito alto trono.
texto continua, e nos versículos seguintes, Isaías destaca que os serafins proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A palavra santo significa separado. E é interessante que é a única palavra, a única expressão na Bíblia onde os escritores querem dar ênfase para a gente, repetindo 3 vezes. Você não vê os escritores, os profetas dizendo que Deus é grande, 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 que Ele é forte, forte, forte. E lembrando que no hebraico não há superlativo. Então no hebraico não tem como dizer que Deus ele é santíssimo. Então para Isaías expressar que Deus ele é muito diferente, que Ele é muito outro, como dizia um professor meu no seminário, que Deus é totalmente outro, Isaías diz que Deus é santo, santo, santo. Meus irmãos, essa visão que Isaías teve é uma visão absurdamente fantástica. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. A palavra glória aqui não tem a ver com a nossa cultura, que a gente entende algo a ver com fama, glória de presença. Toda a presença de Deus está sobre toda a terra. Parece que após essa visão, Isaías, ele percebe coisas que ele não percebia antes. Perceber e ver a grandeza de Deus faz com que Isaías perceba a glória de Deus em toda a terra e não apenas no templo. Faz com que Isaías perceba a glória de Deus nas árvores, na relva, nos oceanos, a partir dos pássaros, olhando para os animais. Toda a terra está cheia da sua glória. Meus irmãos, muitas vezes nós queremos compartilhar, falar da nossa fé, ou abençoar outras pessoas, muitas vezes nem falando da nossa fé, mas abençoando, cuidando, ajudando, auxiliando, suportando alguém que está ao nosso redor. Mas eu quero lembrar você nesta manhã, a partir da sabedoria bíblica, que a única maneira de você de fato ser bênção na vida de alguém é se você faz isso após ter tido um encontro com a grandeza, com a santidade de Deus. Ter tido uma visão, talvez não igual a de Isaías, mas uma visão de Deus. Somente uma verdadeira experiência com a santidade de Deus pode nos capacitar a inspirar as pessoas que nos cercam. Você já viu um vendedor de algum produto, de algum cosmético? Não vou citar aqui alguma marca, porque vai que você vende. E esse cara, ele bate na sua casa, ele te manda uma mensagem, ele marca com você, e aí ele começa, ele quer explicar, ele quer convencer você por A mais B, que você precisa comprar aquele creme, aquele medicamento, ou aquele produto. E você olha para ele, a vontade que dá em você é dizer assim, nem você acredita no que você está vendendo. Isso aí não faz bem para ninguém. Tá bom, vai, eu vou te ajudar porque você está precisando. Muitas vezes nós queremos ajudar as pessoas que nos cercam como vendedores de produtos assim também. E aquilo não nos fisgou. Aquilo não gerou em nós assombro. Somente após uma verdadeira experiência com a santidade de Deus, nós podemos ser capacitados a inspirar de fato as pessoas. Eu quero desafiar você neste ano a pedir por isso em oração. Deus, uma vez eu fui num lugar, eu tive uma experiência com o Senhor. Poxa, mas isso já faz tanto tempo. E a minha vida, ela hoje tem girado em torno de religiosidade, de ir a um culto. Eu nem acredito tanto nas coisas que a Bíblia fala. Eu nem acredito mais assim que Jesus viveu dessa forma, como a Bíblia diz que Ele viveu. Se isso está acontecendo com você, se você começa a olhar para textos bíblicos e você está deixando de crer que de fato eles são verdade, é porque você está olhando com os olhos humanos que você tem e está esquecendo da perspectiva
de que Jesus é Jesus, Deus é Deus, de que o Espírito Santo é real, tudo isso você consegue contemplar e realizar quando você tem uma perspectiva, um encontro com a santidade de Deus. Peça para Deus, Deus, me relembre da sua grandeza. Em oração, peça a Deus para Ele assombrar, no sentido de causar espanto em você, a respeito da grandeza que Ele tem, porque se de fato Ele é grande, se de fato Ele é o Criador de todas as coisas, então que Ele nos assuste, nos constranja com essa grandeza, assim como acontece aqui com Isaías. Se você quer abençoar a vida dos seus filhos com um Jesus que não tem a ver com a religião, se você quer lembrar os seus filhos de que Jesus é real, de que o Evangelho é real, vocês precisam ser impactados com a presença de Deus antes de falar de Jesus. Essa presença tem que mudar quem nós somos. Ainda uma segunda coisa, reconheça a sua pecaminosidade. Eu poderia usar aqui uma expressão sinônima como reconheça as suas limitações. Mas não é de limitação que a gente está falando aqui. A gente está falando de pecado. Pecado é tudo aquilo que você comete e que afasta você de quem o Criador fez você para ser. Pecado é amor fora de ordem. Às vezes são até coisas boas, que nós amamos tanto que nós colocamos fora de ordem dentro daquilo que Deus quis para mim e para você. Olha o que acontece nesse texto aqui. Depois que Isaías tem essa visão da grandeza de Deus, que ele vê que Deus está sentado num alto e alto trono, que ele vê que Deus é santo, santo e santo, e que toda a terra está cheia da sua glória, olha o que ele diz. Aliás, ele grita, ai de mim, estou perdido. Ele não fica feliz de ter visto o que ele viu. Ele não fala assim, yes, eu tive essa visão, ninguém mais teve, e eu vou compartilhar com as pessoas e vou levar crédito. Não, ele fica temeroso, ele fica assustado. Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, eu sou pecador, e vivo no meio de um povo pecador. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, quando nós queremos abençoar a vida de alguém, mas a gente diz assim, poxa, mas aquela pessoa é complicada, porque ela é difícil, ela não larga aquilo outro, e a gente já está numa outra fase, né? Ela ainda está nessa fase e tal. Quando a nossa fala demonstra que nós nos achamos melhores do que outras pessoas, isso revela que nós ainda não tivemos um encontro com a grandeza de Deus. E porque não tivemos um encontro com a grandeza de Deus, nós ainda não entendemos a nossa pecaminosidade. Entender que eu sou pecador, que eu sou falho, que eu não sou melhor do que vocês em nenhuma área, não é falsa humildade. É reconhecimento diante da grandeza de Deus, de que de fato eu sou falho, de fato eu sou pecador. O teólogo John Piper, a respeito deste texto especificamente, diz: Isaías viu a glória de Deus e ficou absolutamente arrasado, porque percebeu que a santidade de Deus é devastadora para o pecado humano. Meus irmãos, irmãs, nós vivemos numa cultura onde o pecado ele é minimizado. Está tudo bem você fazer o que você faz, Deus é amor, Deus ele ama você como você é, e Ele aceita você como você é, e tudo isso é verdade, mas de certa forma isso é dobrado, para que nós aceitemos erros e pecados uns dos outros e não caminhemos na direção de mudanças. Porém, a Bíblia diz sim que Deus nos ama e nos aceita quando nós ainda somos pecadores, porém Ele nos conduz para uma vida de transformação. Isaías, ele fica absolutamente arrasado, porque a santidade de Deus é tão forte, é tão grande, e ele é tão pecador.
Meus irmãos, o que precisa acontecer é que nós temos que reconhecer, de fato, que somos falhos. Quero convidar você a olhar para as coisas da sua vida que você gostaria que fossem diferentes. Seus pecados, suas falhas. O apóstolo Paulo, que é um exemplo para nós, não é verdade? No Novo Testamento se fala mais em Paulo, ou Paulo é o que mais fala ali nas cartas dele, é o personagem principal ali, excetuando Jesus. Paulo diz que o bem que ele queria fazer, esse ele não fazia. E o mal que ele queria deixar de fazer, esse ele não conseguia deixar de fazer. Paulo reconhece que ele é falho. Em outras palavras ali, Paulo está dizendo assim, eu sou um pica-fumo. Eu erro mais do que eu gostaria de errar. Eu não gosto de fazer essas coisas, mas eu continuo fazendo. Paulo tem maturidade para colocar isso numa carta que perduraria séculos. E eu e você não temos maturidade muitas vezes para assumir nossos erros. E nós dizemos que nós somos melhores. Ou que nós não temos grandes coisas assim para resolver em nossas vidas. Quando nós temos um encontro com a grandeza de Deus, consequentemente, nós temos um encontro com a realidade do quão pecadores nós somos. A boa notícia é que quando você assume isso, olha o que acontece com Isaías. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida, o seu pecado perdoado. Gente, olha essa imagem. A palavra serafim, no hebraico, significa chamas. Parece que esse ser, ele é um ser em chamas. E ele vem e ele toca os lábios de Isaías, com essa brasa que ele tira do altar. E ele diz, olha, você foi purificado. Imagino que Isaías, nessa imagem, nesse sonho, alguém vir com uma brasa viva e tocar nos seus lábios, não é uma coisa muito usual, não é verdade? Mas algo muito importante ali está acontecendo. Eu quero convidar você a olhar comigo para essa história. Essa é a grande história revelada em toda a sabedoria bíblica. Esse diagrama fala para a gente a respeito da criação. Nesse primeiro símbolo, essa seta virada para baixo, fala de um Deus que criou todas as coisas boas, que criou a mim e a você, para que tivéssemos um relacionamento perfeito com esse Deus santo, 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 para que tivéssemos um relacionamento saudável uns com os outros. Tudo o que ele fez é bom, porém, esse segundo símbolo fala para a gente a respeito do pecado, esse X fala para a gente a respeito da desconexão do ser humano para com Deus. A partir dessa desconexão, as minhas orações passaram a ser, Deus me abençoa, Deus aumenta as minhas divisas, Deus aumenta a minha conta bancária, Deus me faça famoso, por causa do pecado que me desconectou da vida. O pecado me desconectou do santo, 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 e eu passei a ser falho, pecador. Nós, seres humanos, vivemos essa realidade. Mas a Bíblia diz em Gênesis 12 que Deus chama um homem chamado Abraão, e este homem inicia uma história onde dele um povo seria gerado, para que desse povo, e essa seta aponta para frente, surgisse alguém que nos purificasse do nosso pecado. Alguém que nos purificasse das nossas falhas, das nossas impurezas. E esse alguém é Jesus. Hoje, se você tiver um encontro com a grandeza de Deus, em um momento de oração comunitário, ou se você tiver um encontro com a grandeza de Deus na sua casa, quando você estiver tendo a sua leitura da palavra de Deus no seu momento devocional, e você reconhecer, puxa vida, como eu sou pecador, como eu sou falho, como que eu vou participar de uma comunidade cristã e vou lá na frente falar algo como se eu fosse melhor do que aquelas pessoas, se eu não sou, se eu sou promíscuo, se eu sou mentiroso, se eu sou orgulhoso, se eu sou egoísta, como que isso
Pode acontecer. Hoje, não é um serafim que vai colher com uma tenaz, uma brasa viva e tocar nos seus lábios. Hoje é Cristo, aquele que entrou na história, que morreu por nós, que vem ao nosso encontro e nos purifica dos nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado, de toda injustiça. É isso que essa história conta para nós. E é nessa página que nós estamos. Eu quero desafiar você a pedir em oração para Deus, para você ser usado, sim, mas antes você precisa ter um encontro com a grandeza de Deus, reconhecer que você foi tirado das trevas e foi levado para o reino da sua maravilhosa luz. E isso significa que você faz parte desse povo. Desse povo. Você não faz parte de qualquer povo. Essa seta virada para frente, após a cruz, ela é o povo de Deus em missão na terra. Quando você se torna um discípulo de Jesus, você deixa de ser um indivíduo e passa a fazer parte de um povo. Você passa a fazer parte de uma comunidade. O que essa comunidade está fazendo? Essa comunidade está caminhando rumo à eternidade, sendo como um spoiler para quem quiser olhar, de que a partir de agora, Cristo reina sobre todas as coisas. E é aqui, gente, que nós vivemos uma vida que aponta para a eternidade, porque a Bíblia chama de nova criação. É para essa missão que Deus chama Isaías, lá naquele contexto, mas especificamente que Ele nos chama hoje. Nessa manhã, ouça o chamado de Deus e responda afirmativamente. Nessa manhã, ouça o chamado de Deus e responda afirmativamente. Olha só. Isaías teve uma visão de Deus, ele ficou assustado, ai de mim, eu sou pecador. O serafim veio e purificou os lábios de Isaías, e aí agora está tudo bem. Então ele ouve a voz do Senhor, conclamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? Você consegue imaginar, ouvir a voz de Deus dizendo isso? Talvez você diga assim: poxa, mas tem tanto crente hoje, né? Tem tanta igreja, abre uma igreja por semana na nossa cidade, tem tanta gente. Infelizmente, irmãos e irmãs, muitas vezes as pessoas que abrem igrejas com cartazes, com placas sobre Jesus, são as que mais negam ao que Deus está perguntando aqui nesse texto. Por quê? Porque nós, como discípulos de Jesus, nós precisamos voltar lá atrás e fazer de novo aquela pergunta, aquela oração. Bom, para quem que eu estou pedindo o que eu estou pedindo? É para mim? É para mim? É para isso ficar retido em mim? Ou é para abençoar outras pessoas de fato? Perceba, Isaías é convidado a viver uma vida para fora da sua própria história. O texto não fala aqui, ó, Isaías, a partir de agora, você vai ser um homem renomado, você vai ser o novo rei de Israel, ou você vai ser o profeta mais conhecido. O texto não fala nada sobre Isaías. Vocês percebem? Não é sobre Isaías. A quem enviarei? Quem irá por nós? E Isaías responde: aqui estou, envia-me. Meus irmãos, eu quero desafiar vocês a olhar comigo para esse texto e entender que Isaías, primeiro, ele não é melhor do que eu e nem você. Ele é tão pecador como qualquer um de nós. Isaías é falho, é limitado e carente da misericórdia e da graça de Deus. Porém, ele se disponibiliza a ser enviado pelo Senhor. E você pode depois conferir na sua Bíblia que esse texto continua, e as implicações disso, elas existem posteriormente. Porém, eu quero desafiar você a não pensar em você nessa manhã. Eu quero desafiar você a pensar nas pessoas que estão ao seu redor. Existem pessoas que trabalham do seu lado, que vizinham com você,
ou que tem relações com você de compra, de venda, de amizade, enfim, pessoas que não apenas não creem em Deus, mas odeiam tudo que se parece com Jesus, por frustrações que tiveram no passado. Existem pessoas que estão presas a doenças emocionais, presas ao trabalho, ao consumismo, e estão levando uma vida infernal, sem esperança qualquer. E estão muito próximas de mim e de você. E nessa manhã, Deus nos pergunta: a quem enviarei? Quem irá por nós? Quem vai ter coragem de ir e de falar do amor de Jesus que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz? E essa é a parte que eu e você dizemos: aqui estou, eu sou falho, eu sou pecador, você me conhece melhor do que eu mesmo, envia-me. Envia-nos em missão. O teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer fala uma frase que mexe muito comigo. Eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Sua vida como um cristão deveria fazer não cristãos questionarem a descrença deles em Deus. Olha só. O seu relacionamento com Jesus, ele tem que fazer tanto sentido. O seu relacionamento conjugal, ele tem que ser tão encharcado da presença de Deus, que quando pessoas que não creem em Deus tenham um encontro, tenham um relacionamento com você, elas passem a repensar a sua descrença. Porque, puxa, será que crer em Deus é isso? Porque esse casamento deles é tão legal, mesmo nos dias difíceis, mesmo quando eles discutem, depois eles se aproximam com tanto amor. Olha como eles tratam os filhos. Olha como eles educam os filhos, como isso é diferente. Olha como eles têm momentos de lazer tão preciosos. Nossas vidas deveriam fazer com que os não cristãos repensassem a sua descrença. Mas para isso, meus irmãos e irmãs, nós precisamos de um encontro com a grandeza de Deus. Nós precisamos compreender a nossa pecaminosidade. E nós precisamos ouvir o chamado de Deus nesta manhã. Meus irmãos, essa igreja aqui, ela tem um DNA que é um pouquinho diferente. Essa igreja que está num processo ainda de plantação, nós queremos ser uma igreja em missão e não em si mesmada. E essa é uma luta constante, porque a inércia nos leva à religiosidade, não é verdade? A gente sabe disso. Não somos inocentes nesse sentido. Porém, o que nós queremos é que essa igreja seja de fato um movimento de dentro para fora. Quantos amigos nós temos que estão precisando de uma palavra de amor, do evangelho para suas histórias? Amigos que estão pensando em suicídio, pessoas que estão pensando em tirar a própria vida porque não tem mais esperança de viver. Nós temos a solução habitando dentro de nós. Eu quero desafiar você, nessa semana, a orar. Deus, usa a minha vida. Deus, usa a minha história. Mas, Carlos, eu sou tão falho, eu sou tão pecador, eu não sei, eu tenho que resolver umas coisas primeiro. Eu acho que é isso, eu preciso resolver umas coisas primeiro. Eu quero dizer para você que essa é uma mentira de Satanás. Você não precisa resolver nada primeiro, você precisa ter um encontro com a grandeza de Deus. Ponto. Se você tiver um encontro com a grandeza de Deus, você reconhece a sua pecaminosidade e você diz sim ao chamado de Deus. Nós sempre teremos pecados. Uma vez a Débora, minha esposa, disse uma coisa para mim que eu achei muito bacana, assim. Eu nunca tinha pensado nisso. Mas, às vezes a gente diz, né, fulano, a religião diz, essa é uma conversa bem dentro, intramuros de igreja. Quem é de igreja, cresceu em igreja, sabe disso. Fulano está em pecado, né? Fulano está em pecado, fez isso, fez aquilo, está em pecado. Ou morreu em pecado. Aí um dia a Débora disse para mim assim, mas quem não morre em pecado?
Quem não morre em pecado? Claro, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, não somos mais pecadores, mas a depender de nós, de mim, de você, somos todos e seremos sempre. Agora, se como Isaías, tivermos um encontro com a grandeza estonteante de Deus, se como Isaías nós reconhecermos que sim, somos pecadores, falhos, vergonhosamente falhos, então Deus nos tirará de uma vida de miséria e nos inserirá na sua missão. Venham fazer parte do que eu estou fazendo na história. Tenham a alegria de participar daquilo que eu estou fazendo. Sejam sal, sejam luz, sejam bênção na vida daqueles que não acreditam mais que a vida pode ser diferente. Se você entende nessa manhã que você precisa consertar muitas coisas na sua vida, tudo bem, Deus vai te dar tempo para você fazer isso, mas do que você precisa é de um encontro com a grandeza de Deus. Deus é grande, Ele é poderoso. Se você for muito cético, convido você a olhar para a criação. Olha para a criação, olha para os animais, olha para as plantas, como isso de forma absurda e ilógica acontece e acontece e acontece. Como que isso acontece? Porque há um Criador que deu vida para tudo. Esse Criador estonteante, grande, poderoso, nos convida nessa manhã a participar daquilo que Ele está fazendo. Durante essa semana, para a gente pensar e hoje refletir em oração diante de Deus, primeiro, ore e peça para que Deus aumente a sua percepção sobre quem Ele realmente é. E aqui eu coloquei aumente de propósito, porque eu creio que você tem essa percepção. Eu poderia colocar aqui, peça para que Deus lhe dê. Não, você tem essa percepção. Isaías já tinha a percepção de que Deus era grande. Ou vocês acham que antes dessa visão, Isaías achava que Deus era qualquer um? Obviamente que não. Mas, inegavelmente, após aquela visão, a percepção de Isaías a respeito de Deus aumentou. Peça para Deus nessa manhã aumentar a sua percepção sobre quem Ele realmente é. 2. Reconheça seus pecados, suas falhas e limitações. E creia no perdão de Deus através de Jesus. Reconheça suas falhas. Uma comunidade saudável de discípulos e discípulas de Jesus é uma comunidade onde, vez ou outra, alguém chama um irmão para contar, uma irmã para dizer de que pecou, de que vacilou, de que precisa de ajuda e de oração. Quando isso nunca acontece, é porque muita mentira acontece. Não é verdade? Quando nunca, ninguém diz assim, eu sou falho, eu sou pecador, eu fiz isso, fiz aquilo, é porque nós vivemos numa comunidade de máscaras. Reconheça seus pecados. Não tenha vergonha de abrir o seu coração diante de Deus. E creia no perdão de Deus através da vida de Jesus Cristo. E por último, faço uma pergunta para você. Como você tem respondido ao chamado de Deus para compartilhar o Evangelho? Como que você tem respondido? Como Isaías, com um firme, eis-me aqui, envia-me? Ou em dúvida? Bom, Deus, Carlos é pastor, deixa que ele fale. O fulano é mais introvertido, deixa que ele compartilhe, eu vou seguir aqui na minha toada. Gente, a palavra do Senhor é para todos nós nesta manhã. Responda afirmativamente a mensagem do Evangelho. Pense nessa pergunta e em oração pondere sobre como você pode responder
como você pode compartilhar da melhor notícia que esse mundo já viu ou verá.